A história de Daniel, capítulo de número 6, vamos começar lendo o versículo de número 1. E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estavam sobre todo o reino, e sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes desse conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3: Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes presidentes, porque havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Para um pouquinho e olha aqui para mim. Daniel, jovem, levado cativo à Babilônia, quando Dario se tornou o governante da Babilônia. Daniel era um jovem temente a Deus, mesmo em um lugar diferente, em um tempo diferente, ele continuou firme em sua fidelidade, mostrando que, independente de onde a pessoa esteja, ela pode se manter fiel. O cristão foi chamado para fazer a diferença, e como o sal deste mundo, para dar gosto, o cristão foi chamado para influenciar. É por isso que na tua casa, na tua família, você influencia. Não importa se a tua família é uma família católica, não importa se a tua família, as pessoas são espíritas, não importa se na sua família tem pessoas que trabalham com banda, quimbanda, candomblé, não importa se em tua família as pessoas têm vício de bebida, de cigarro ou outro tipo de drogas, não importa se você é aquele motivo de piada que em qualquer festa ou reunião de família, a primeira coisa que eles fazem é te oferecer bebida alcoólica. Toma um golinho aí, irmão. Toma um golinho aí, irmão. Pastor não está vendo não. Só para ver como você reage. Não importa onde você está, você não será influenciado. Ao contrário, você vai influenciar. Essa deve ser a posição do cristão, independente de onde ele esteja, no trabalho, no dia a dia, nos grupinhos de WhatsApp de pessoas que não são evangélicas, onde as bobagens, as besteiras correm frouxo, e às vezes você nem precisa estar lá, mas você está, e às vezes você acaba sendo influenciado. No trabalho, as brincadeiras, as piadinhas sujas, e quando você percebe, você está zombando do seu próprio Deus. Sem perceber, você se envolve naquelas bobagens. Quando você tentando agradar aquele grupo, tentando se encaixar naquele grupo, você acaba se desviando da base fundamental do evangelho. E aquelas mesmas pessoas que olham para você, quando você não se adapta, quando você não se envolve com aquelas piadas besterentas, com aquelas coisas sujas, com aquelas palavras chulas, quando você não se envolve, eles dizem assim: você é muito crentinho, você é cafona, que crente tem que ser mais legal. E quando você se envolve, os mesmos dizem assim: você não é crente? Que vergonha, e o pastor está sabendo disso? Então ainda você é julgado dos dois lados. Então o cristão, ele tem que se posicionar para influenciar. Daniel na Babilônia continuou servindo a Deus, e por isso Deus o usou de maneira sobrenatural. Ele era um homem que interpretava visões e sonhos, e ele foi se destacando juntamente com outros amigos que foram levados cativo à Babilônia, dentre eles os três mais famosos, Ananias, Misael e Azaria, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, uma vez que na Babilônia mudava-se os nomes das pessoas. E Daniel cresceu em graça e sabedoria na presença de Deus, e o Senhor sempre o honrou, porque quando o homem
se posiciona em fidelidade, Deus sempre vai honrar. Escute, você nunca vai perder nada por ser honesto, você nunca vai perder nada por ter caráter, você nunca vai perder nada por ser fiel ao teu Deus em todos os princípios, mesmo que isso leve você a ser motivo de zombaria, de chacotas em determinados grupos de pessoas ou em determinados lugares, porque quando você está na igreja, como aqui agora, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está vendo você, Ele está olhando você, Ele está tocando em você, Ele está falando com você. Mas quando você está lá no meio da tua família, quando você está lá no meio do seu trabalho, ou longe dos olhos do pastor, de alguém da tua família que é cristã, longe das pessoas que são cristãs, onde você está no meio de um grupo que muitas vezes é um grupo de ímpio, escarnecedor, lá no meio daquele grupo, o Espírito Santo também está com você, tocando em você, falando com você e querendo usar você para influenciar e fazer a diferença e não ser diferente disso. Daniel, ele foi colocado como um dos príncipes que iria comandar aquele reinado. O rei Darius instituiu 120 presidentes, preparou lá as equipes, dividiu em 3 e colocou 3 homens para cuidar destes, e Daniel era um deles. E ele crescia tanto que o rei pensava em colocá-lo como um governante de tudo. E é claro que isso trouxe a inveja. Quando a pessoa começa a crescer em qualquer situação, em qualquer área, a inveja vai estar sempre presente, porque as pessoas não estão preparadas para o teu sucesso. As pessoas estão prontas para o teu fracasso, mas para o teu sucesso, as pessoas não estão. As pessoas não estão prontas para a tua promoção. Aonde você está, as pessoas ficam olhando e esperando você cair. E quando você cai, você é motivo, você é assunto em todos os lugares. As pessoas vão falar de você, mas pouco se fala quando você sobe, quando você cresce, porque as pessoas estão prontas para ver a sua queda. Por isso é mais fácil quando você cai falar, e não estão prontas para a sua promoção. Por isso pouco se fala quando você é promovido. Mas essa posição de Daniel trouxe inveja. Versículo 4, vamos ler. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum vício, nem culpa. Olha aqui para mim. Eles observavam Daniel. Como Daniel ia se destacar, eles queriam derrubá-lo. Então eles procuraram na vida de Daniel as suas falhas, os seus erros, aonde nós podemos pegar. Nós como cristãos precisamos entender algumas coisas. Entre elas, nós somos o sal da terra. Para que serve o sal? Para dar gosto. Uma comida sem sal, perde-se o gosto. E a Bíblia diz que se o sal for insípido, se ele não tiver mais sabor, se ele não servir mais para salgar, ele deverá ser pisado pelos homens. Eles usavam esse sal para colocar no chão, fazer caminhos onde as pessoas passavam e pisavam em entrada de suas casas e ruas. Nós somos a luz do mundo, diz a Bíblia. Você sabe que a luz, ela resplandece nas trevas, por maior que sejam as trevas. Se nós apagássemos todas as luzes desse prédio agora, deixasse tudo escuro, fechasse as portas, e alguém acendesse um fósforo, todos olhariam para o fósforo aceso. Daria para ver a luz de um pequeno fósforo em meio a tanta escuridão. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo é trevas. E agora você é esse fósforo
que brilha em meio a essas trevas, só que uma intensidade, uma força maior, porque você não é apenas um fósforo, mas uma tocha, onde o Espírito de Deus faz com que você brilhe, e todo mundo olha para você. É por isso que a Bíblia diz que eu e você somos a carta de Cristo. Todo mundo quer ler, então todos estão olhando para você, e muitas vezes vão procurar achar coisas contra você. O inferno está olhando para você, procurando uma brecha. A Bíblia diz: orai e vigiai, diz em Pedro 5,8, porque o diabo, vosso adversário, anda a derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Veja bem, o diabo, o vosso adversário, anda a derredor do cristão. Então eu posso dizer que o diabo anda ao seu derredor, tentando tragar você. Pastor, aí o senhor está me assustando. Se o diabo anda a derredor, ainda o senhor está falando, é capaz de eu nem dormir essa noite. Para você ficar mais calmo, preste atenção na palavra de Deus. O diabo anda ao seu derredor, mas os anjos do Senhor acampam-se ao teu redor, mais perto de você, e te livra do mal. Mas que o inimigo vai sempre tentar uma brecha, vai. E aqui em Daniel, eles não encontraram falha alguma, porque Daniel era fiel. Quando o diabo olhar para você, e quando as pessoas olharem para você procurando brechas, que elas possam ver um homem de Deus fiel, uma mulher de Deus em fidelidade, porque aquele que é fiel, o maligno não pode atravessar. O diabo só trabalha com direito legal, sem legalidade ele não pode destruir você, porque se fosse do jeito que ele quisesse, ele jogaria uma bomba em todas as igrejas evangélicas num domingo à noite, fazia alguma coisa acontecer, mas ele não pode trabalhar sem direito legal. E quem dá direito ao diabo para trabalhar nas nossas vidas somos nós mesmos, com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados. Pastor, mas a gente sabe que a gente erra, falha e peca, então e agora? Corrija quanto mais rápido possível, para que o diabo não alcance vantagem sobre você. E não achando, não quer dizer que as coisas vão ficar bem. Não acharam nada em Daniel. Versículo de número 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Vamos ver agora, versículo 6. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Versículo 7. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 8. Agora pois, ó rei, confirma o edito, assina a escritura, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 9. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e dito. Versículo 10. Vamos parar no 9, só para explicar uma coisa. Os homens foram ao rei e pediram para que o rei fizesse um decreto, e o rei nem percebeu. E esse decreto certamente tinha um motivo, porque eles conheciam Daniel. Eles sabiam da fidelidade de Daniel ao seu Deus. Eles sabiam do ritual de Daniel relacionado ao seu Deus. Eles sabiam da oração que Daniel sempre fazia. E eles então perceberam que agora Daniel não tinha como escapar, porque Daniel colocava Deus acima de tudo, Deus acima de todos.
Daniel colocava Deus em primeiro lugar. Então eles sabiam que por causa do Deus de Daniel, eles então alcançariam vantagem sobre ele. Então o decreto foi uma artimanha. Mexeram com a vaidade do rei, que a priori custou 30 dias. Ninguém pode pedir a nenhum Deus, ninguém pode pedir a nenhum outro homem que não seja o rei. Fazendo o decreto, assina com teu anel, segundo a lei dos medos e dos persas, ninguém pode revogar. Inclusive esse tipo de lei não poderia ser revogada nem alterada. Ela tinha que ser cumprida à risca. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes acostumava fazer. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. 12. Então se apressaram e disseram no rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a tua oração. Versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel, e propôs dentro do teu coração livrá-lo até o pôr do sol. Trabalhou para o salvar, diz o versículo 14. Veja que os governantes, os capitães, os príncipes, os presidentes, as autoridades se reuniram contra Daniel, fizeram artimanhas contra Daniel. Imagine se fosse você. Pessoas se reunindo no seu trabalho ou na igreja. Tem gente que desanima e fica triste, para de trabalhar na obra de Deus porque 1 ou 2 pessoas falaram. Imagina toda a liderança da igreja conversando, falando a teu respeito, tentando derrubar você. Imagina o teu trabalho, você acha que o teu trabalho é um inferno, porque tem uma pessoa lá que não vai com a sua cara. Imagina o teu chefe, o chefe do teu chefe, o chefe do teu setor, as pessoas que trabalham ao teu lado, maquinando mal contra você, pensando e falando a teu respeito. Daniel poderia se sentir sozinho, porque aqueles homens certamente tinham acesso a Daniel, tinha amizade com Daniel, reinavam, instruíam com Daniel, não eram pessoas distantes, mas ao ver o teu sucesso se levantam contra ele. Daniel poderia se achar sozinho, assim como muitas vezes você acredita que está sozinho. Na questão natural, você nunca está sozinho. Deus sempre levanta alguém para estar do teu lado. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta, sem conhecer você, que ainda este mês eu vou trazer para a semana, ainda esta semana que passou, ou nos últimos 7 dias, alguém além de você orou a Deus por você. É Deus levantando pessoas para abençoar você. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele coloca alguém do teu lado.
tem pessoas orando por você, e pessoas que você sabe que ora por você, e vou dizer mais, tem pessoas que você nem sabe e orou por você ainda esta semana, e tem orado sempre por você. Naturalmente falando, sempre vai ter alguém do seu lado. Aqueles homens olharam para Daniel diferente, se afastaram um pouco para tentar destruí-lo, mas o próprio rei, a autoridade principal, estava tentando ajudar Daniel. Dario pensou o dia todo o que ele poderia fazer. A Bíblia diz que ele trabalhou para salvar Daniel. Eu estou falando natural de homens. Agora falando sobrenatural, você nunca está sozinho, porque Deus sempre está contigo. Deus está com você em todos os momentos. Não importa quando você está sorrindo, feliz, Deus está ali presente. Quando você está triste e chorando, Deus está ali presente. Na hora da luta, da dor, Deus está presente. Às vezes na correria, na dificuldade do dia a dia, nos problemas, nos sentimos muito mal. Às vezes até achamos que estamos sozinhos, porque a gente quer resolver tudo do nosso jeito, e muitas vezes não paramos para falar com Deus ou para orar. No dia mais difícil da tua vida, pode parar no meio da rua, pode parar no caminho, aonde você estiver, e dizer assim: meu Deus, e Ele vai estar lá dizendo: eis-me aqui, meu servo, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o problema, não importa a luta que você, a tua casa e a tua família estejam passando, tem alguém orando por vocês, e a boa mão do Senhor estão estendidas para salvar, para abençoar, para curar, para libertar, para transformar. Continuando a leitura, com esse tempo tão curto, versículo 15: então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, preste atenção: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. Boa essa palavra, não é? Repita comigo: o teu Deus, a quem você continuamente serve, te livrará. O meu Deus, a quem eu sirvo, me livrará. Isso é muito importante. Qual o problema que você está enfrentando? Qual é a dor? Qual é a lágrima que você tem derramado? Qual é o motivo do teu choro, do teu sofrimento? Se eu pedir para você pensar em um problema agora, qual é o maior que você pensaria que está te tirando a paz, roubando o sossego? Pensa nele agora. Qual é esse problema? Eu quero dizer para você: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, Ele te livrará em nome de Jesus. Eita, pastor, que Dario era crente. Já viu alguém chamar Dario, Dário, essas coisas, e ser crente? Não era, não. Ele estava simplesmente cuidando do amigo, e ele sabia que o amigo era fiel. Então o Deus dele poderia servir para alguma coisa nesse momento. Ele olha e dá uma palavra de incentivo para o amigo, e no coração do rei havia uma dúvida: será que agora é a hora de ver quem é esse Deus de Daniel? Será que ele vai fazer mesmo? Mas para Daniel: olha, o teu Deus vai te ajudar, Daniel, fica tranquilo. Não que ele tinha toda essa fé, mas ele colocou, vendo a vida de Daniel, ouvindo a história do Deus de Daniel, poderíamos até colocar, ele não disse para Daniel, né? Mas certamente ele, quem sabe, esse Deus não vai te livrar, porque lá na frente nós vamos ver que ele provavelmente pensasse dessa forma, quem sabe. Mas continuando
a leitura. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel, selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Versículo 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Olha aqui para mim. Deus incomodou o coração do rei. O rei estava incomodado com a sentença que ele tinha dado, com a maneira que ele foi iludido, a maneira que ele foi enganado. Ele jejuou, ele não conseguiu se alegrar aquela noite, ele não conseguiu dormir aquela noite, porque fugiu dele o sono. O rei passou a noite em claro, esperando Deus fazer alguma coisa. Versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Quem sabe Daniel, quem sabe? Versículo 20. E chegando-se à cova, clamou por Daniel com voz triste. Ele clamou por Daniel com voz triste. Ou seja, será que o Deus de Daniel fez alguma coisa por ele? E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Olha aqui para mim. Ele chega triste, ele não sabe o que vai esperar. Ele deu uma palavra profética sem ser profeta para Daniel: o Deus a quem tu continuamente serve, ele vai te livrar. Agora ele chega triste, sem saber o que havia acontecido. E aí ele já chega e faz agora a indagação, agora a pergunta: o Deus a quem tu continuamente serve poderia te livrar dos leões? Como que será que você passou a noite aí dentro? Será que só tem os restos mortais? Ele não sabia o que esperar. Ele clama com voz tristes, porque os leões eram preparados nessa sentença para devorar as pessoas, eram deixados com fome vários dias. Mas ele pergunta: será, Daniel? Daniel, grita ele lá de fora, porque não podia ver lá dentro. Versículo de número 21, lá dentro da cova dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido mal algum. Olha aqui para mim, lá dentro, Daniel responde: o meu Deus enviou o teu anjo e fechou a boca dos leões. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, ele não pode tocar em você por causa da tua fé, da tua fidelidade. Então Deus envia o anjo e fecha a boca dos leões. Continuando a leitura, versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda que não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Você percebeu? Olha aqui para mim. Não foi um acaso o livramento de Daniel, foi intervenção divina.
Não foi por acaso. Não é que os leões foram com a cara de Daniel, foi intervenção divina. Não é por acaso que você está aqui nesta noite, é intervenção divina. Não é por acaso que você está nesta campanha, é intervenção divina. Os leões podem rugir, mas Deus sempre vai enviar o teu anjo para fechar a boca dos leões. Confie, seja fiel, porque o Deus a quem você continuamente serve, Ele te livrará. E aqueles homens foram lançados com toda a sua família. Antes que chegasse ao fundo da cova, os leões já haviam destruído, esmigalhado os seus ossos. Se tem uma coisa que não tem como ir contra, é a lei da semeadura. A Bíblia diz em Gálatas 6, podemos traduzir para: quem planta vento, colhe tempestade. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então não cesse de plantar o que é bom, porque no tempo certo você colherá das bênçãos de Deus. Nós plantamos todos os dias, a nossa vida é um plantio, e conforme vamos caminhando, vamos colhendo. Então faça bons plantios em todas as áreas da tua vida, e colha destes frutos que você vai plantar, frutos bons. Todavia, entretanto, se você planta intrigas, confusões, brigas, coisas ruins, você vai colher amanhã. Então eu sei que é triste dizer isso, mas se você não gosta do que está colhendo, olha para trás e veja o que você plantou. E se quiser mudar a colheita lá na frente, cuide da semente agora e comece a plantar diferente. Vou continuar a leitura. Versículo 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferente língua que mora em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio, olha que a fidelidade de Daniel fez, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. O nome do Senhor foi glorificado, e Daniel continuou crescendo e avançando com a bênção de Deus por causa de sua fidelidade. Eu poderia dizer para você que, irmãos, olha, vai para casa, ora 3 Pai Nosso, ora 5 vezes a oração do Salmo 23, ora 40 vezes a oração do Salmo 91, e a sua vida vai mudar. Na verdade, sem fidelidade, a oração não tem nenhuma eficácia. A oração se torna eficaz por causa da tua fé, da tua fidelidade em Deus. Apodere-se do poder da oração, dobre os seus joelhos e ore, e clame, e ore e clame, enquanto você puder. Ore e clame, porque enquanto você estiver de joelhos, Deus vai fechar a boca dos leões e a tua família vai estar de pé. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Aleluia.